atualizar também sobre a chance de o Corinthians ter desfalque importante para a final do Campeonato Paulista, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que pode ter um desfalque importante de última hora. José Martínez, volante venezuelano, sentiu uma contusão na vitória da sua seleção por 1-0 contra o Peru nessa terça-feira e chegou ao Corinthians como dúvida. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Diogo Silva, representante do atleta e dono da Web Soccer, para saber as condições do atleta. O Diogo confirmou que nesse momento o Martínez tem feito tratamento e deve ir para o sacrifício, ou seja, deve acabar atuando, mas não está na melhor das condições. Ele esteve por 78 minutos em campo na vitória dos venezuelanos contra o Peru, jogo super importante para a Venezuela, que sonha pelo menos com vaga na repescagem. A briga é contra o Peru e também com a seleção da Bolívia. Importante lembrar que com o José Martínez em campo, são 10 jogos sem derrota, com 9 vitórias e um empate. O Martínez não havia participado da derrota por 3-0 contra o Barcelona em Guayaquil. Nos últimos 14 jogos com o Martínez em campo, o Corinthians soma 12 vitórias, um empate e uma derrota, o que reforça a grande fase do meio-campista, que é homem de confiança do Ramon Dias. Ramon chegou a destacar nas últimas horas que vai esperar pelo José Martínez até o último momento para confirmar a escalação do time. Ao longo da semana ele treinou outras alternativas, mas nem cogita ficar sem um atleta diante da importância e da relevância que o Martínez alcançou. Boa noite, Nicola. Que história é essa de que a Justiça negou um pedido do Augusto Melo? Bora explicar isso, Paulão. Nessa terça-feira, a Justiça rejeitou um pedido para que era um recurso do Augusto contra o processo de impeachment dentro do Corinthians. Você vai lembrar que conselheiros do Corinthians abriram um processo. O Augusto, no primeiro momento, até conseguiu uma liminar impedindo a realização da reunião num primeiro encontro. Essa liminar foi cassada, a reunião aconteceu, mas na hora da votação, para definir pelo impeachment dele ou não, optaram por adiar essa votação. E nesse meio tempo, houve um julgamento dessa liminar que o Augusto havia conseguido lá atrás. E a Justiça entendeu por bem que é justo esse processo de impeachment e permite que o processo seja seguido. Agora resta que os conselheiros do Corinthians marquem a reunião e exista a votação pelo sim ou pelo não. Boa noite, Nicola. Com a real possibilidade de o Yuri ser vendido na janela da metade do ano, existe algum centroavante no radar do Corinthians que seja do mesmo patamar ou acima do Yuri Neils? Eu confesso para você que eu não tenho essa informação, tá? Se eu disser algo para você, eu vou estar chutando ou mentindo. O que eu sei é que o Corinthians, nesse momento, está muito focado na quinta-feira. Não se fala de outra coisa a não ser essa possibilidade de quebrar o quarto maior jejum de títulos da história do Corinthians. Timão não é campeão desde 2019, está se aproximando de 6 anos sem taça. E exatamente por conta disso que o foco total está na confirmação desse título. Em relação a centroavante, o André Curi vende desde o ano passado o discurso de que o Yuri Alberto está para sair a qualquer momento. Mas esse discurso do André Curi, ele não se sustenta com o noticiário. Cara, por mais que o nome do Yuri a todo instante esteja especulado, já falaram de Inter de Milão, de times da Inglaterra, mas proposta oficial teve uma, que foi considerada baixa. E o fato de o Corinthians só ter 50% dos direitos faz com que o Timão exija uma compensação financeira alta para que o negócio saia. Roger Guedes no lugar do Yuri Alberto. Ricardo, o Guedes foi há 1 ano e pouquinho e no Catar, no Al Rayyan, ele ganha 5 milhões de reais por mês. É certeza que daqui a pouquinho o Guedes vai estar de saco cheio, por mais que o extrato bancário seja espetacular, por mais que a chance de olhar o internet banking garanta a ele muita satisfação. Imagina, né? Que todo dia primeiro, não sei que dia o salário no Al Rayyan cai, mas imagina que você tem a chance de a cada 30 dias ver pingar 5 milhões de reais na sua conta. Deve ser um negócio estratosférico, né? Mas quando você tem 90, 100, 150 milhões de reais, talvez esses 5 milhões já não façam tanta diferença. E é o que vai acabar acontecendo a curto espaço de tempo, eu não tenho dúvida. Acho que mais 6 meses, 1 ano, e o Roger Guedes vai estar batalhando para voltar. E sim, o Corinthians passa a ser uma alternativa bem interessante. O Fabinho do América interessa ao Timão? Vi notícias sobre isso. O Timão ganhar um bônus sobre o Pedro Raul ser campeão no Vozão? Não acho que faz sentido, cara. Não acho que faz sentido essa parte do Pedro Raul e do bônus. Deixa eu descobrir. Corinthians te procurou
para falar do Fabinho. Tentar descobrir aqui, tá? Ó, sobre a recuperação do ICEP. Está seguindo os protocolos. A situação dele requer mais atenção, mas aos poucos ele vai retornando conforme as novas avaliações. Há algum prazo? Tem alguma chance de o Ramon cair, mesmo com o título paulista? Tem que tirar o Augusto Melo logo. Pior presidente da história disparado. Guris, títulos escondem falhas, problemas e tudo mais. Se o Corinthians confirmar o favoritismo, para mim o Corinthians é o grande favorito ao título, Ramon Dias será mantido. É impossível, é impossível o Corinthians ser campeão paulista e o Ramon Dias cair na sequência. É impossível. Não tem nenhuma lógica nessa afirmação. O Corinthians não é campeão desde 2019. Vem um técnico de fora e ganha o título, esquece, esse cara não cai em pelo menos 3 meses, esquece, não tem como, tá? E outro ponto, a conquista do título fortalece o nome do Augusto. O pessoal da oposição que tem adiado essa reunião do impeachment porque entende que surgiriam novas denúncias para enfraquecer ainda mais o presidente, esse pessoal da oposição vai correr o enorme risco de ver, com o título do Campeonato Paulista, a torcida jogando a favor do Augusto. Então a tendência é que, confirmado o título na quinta-feira, Augusto e Ramon Dias fiquem mais fortes, tá bom? Então, algum jogador que realmente o Corinthians esteja interessado e algum com chance de sair ou sendo emprestado, o pessoal do América acaba de confirmar que não há nenhuma negociação nem sondagem pelo Fabinho. Eu tenho contado para vocês que o Patrick do Novo Horizontino foi sondado, ou melhor, foi oferecido para o Corinthians, que ficou de estudar se vai enviar ou não uma proposta. Tá? O Bruno Salvador tá até perguntando sobre Fabinho no Corinthians, né? Perguntei para o Fred Cascardo, que é o executivo de futebol do América, se o Corinthians fez proposta, sondagem pelo Fabinho, se procurou o América pelo Fabinho. A resposta foi não. Eu falei, e o Galo, ou qualquer outro clube? Ninguém. Sem procura pelo Fabinho, tá? Hora de falar sobre o Corinthians com informação importante. O Rodrigo Garro deve chegar em plenas condições para enfrentar o Palmeiras nessa quinta-feira na Neoquímica, na decisão do Campeonato Paulista. O meio-atacante argentino, que tem sofrido desde o fim da temporada passada com dores crônicas no joelho, fez em alguns dias tratamento em 3 turnos para se colocar à disposição e ao longo dessa semana tem treinado sem limitações. Vai caber ao técnico Ramon Dias a utilização do atleta ou não. Camisa 8, absolutamente decisivo, foi uma das peças mais importantes na reconstrução do Corinthians na temporada passada, ao lado de Yuri Alberto e também Memphis Depay. Rodrigo Garro, que nem disputou a partida de ida contra o Palmeiras no Allianz Parque, entre outros motivos, por conta do gramado sintético do estádio Alviverde, que poderia agravar a lesão ou esse problema crônico que ele sofre no joelho. Para completar o noticiário alvinegro, contar que Augusto Melo, presidente do Timão, sofreu uma derrota importante na justiça. Ele tentou um novo recurso para impedir o processo de impeachment do qual ele é vítima, ou do qual ele é alvo, né? Conselheiros do Corinthians trabalham e discutem internamente para tirar o presidente sobre uma série de alegações, entre elas o caso Vaidbet. Com a negativa da justiça, segue o processo ainda sem data para uma reunião que poderia determinar a saída do presidente de forma imediata. O Augusto prometeu recorrer e levar o caso, se for necessário, até a última instância em Brasília. Hora de falar sobre Breno Bidon, que está perdendo espaço no Corinthians, apesar do enorme cartaz que ele tem. O Bidon e o Yuri Alberto são as grandes apostas do Corinthians para vendas internacionais, em negócios que certamente podem superar 20 milhões de euros. Mas a verdade é que o Bidon, depois de servir a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, em que o Brasil foi campeão, ele até volta jogando como titular no Corinthians, mas some do time a partir da derrota por 3-0 contra o Barcelona em Guayaquil. Parece que o Bidon foi a grande vítima daquela derrota que causou a eliminação do Timão na pré-Libertadores. Tanto que nos 3 jogos seguintes, o Bidon até esteve em campo, mas somente nos minutos finais. Foram 19 minutos contra o Santos, na vitória por 2-1 na semifinal do Campeonato Paulista, 6 minutos no jogo de volta contra o Barcelona, na Neoquímica Arena, vitória por 2-0 corintiana, e apenas 1 minuto em campo no confronto contra o Palmeiras. Jogo de ida da final do Campeonato Paulista, ele entrou só para constar, com um detalhe, jogo em que o Corinthians não tinha Rodrigo Garro por conta da preservação em relação ao joelho.
a tendência é que o Bidon siga de fora na partida de volta marcada para essa quinta-feira no Corinthians como mandante. Isso porque o Ranieri recuperou seu espaço no time titular e Martinez e Carrillo hoje são duas das principais referências da equipe. Não me refiro nem só em relação a meio-campistas, mas como jogadores em geral. O Carrillo talvez seja o melhor jogador do Corinthians na atual temporada, Martinez também vive grande fase. Então para o Bidon resta a disputa da bola ou da posição com o Ranieri. E a impressão que se tem é de que depois da falta de combate do Corinthians contra o Barcelona em Guayaquil, houve a percepção do técnico Ramon Dias de a necessidade de ter um time mais físico, mais intenso e mais marcador. Até por isso o Ranieri ganhou a posição e o Bidon agora é reserva. Só para completar o noticiário corintiano, Memphis Depay deve voltar a treinar nessa quarta-feira, depois de servir a seleção holandesa eliminada nas quartas de final da Nations League, derrota nos pênaltis para a Espanha. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians. Notícias atualizadas do Timão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Muito obrigada por assistir até aqui.